Eu já fui a mãe que perdia o controle e não entendia o porquê. Eu sabia o que eu não queria fazer e eu jurava que eu não ia agir igual a minha mãe em certos momentos. E ainda assim, eu repetia. E quando eu percebia, já tinha dito aquilo. Já tinha feito o gesto, já tinha usado o tom. Eu me tornei exatamente o que eu disse e o que eu não ia fazer. Se você já sentiu isso, você está no lugar certo. Porque eu criei esse canal para falar sobre exatamente isso. Sobre o que acontece quando a maternidade toca em partes nossas que ainda estão abertas. E sobre o que é possível fazer a partir daí. Meu nome é Keila Gorman, sou psicanalista e hoje eu quero te contar a história que me trouxe até aqui. Por volta do ano de 2017, eu comecei a rabiscar, pensando que eu queria escrever. Não sabia bem o que, sabia que tinha algo dentro de mim querendo sair. Um conhecimento, uma vivência, uma urgência. Porque um pouco antes, eu fiz uma faculdade para ser pedagoga. Porque eu sempre gostei de desenvolvimento pessoal e como mãe eu pensei, bom, eu posso ajudar os meus filhos de alguma forma. Então, eu fui me aprofundando, fiz outros cursos sobre mindfulness, tudo ligado à criança. Toda a parte de desenvolvimento, fiz alguns cursos extras mesmo na faculdade de psicologia infantil e que eu amava estudar aquilo. Em 2019, a minha vida deu uma virada de ponta cabeça. Eu me mudei aqui para os Estados Unidos com então o pai dos meus filhos e a gente passou por um divórcio. Num país novo, com 2 crianças, que eu não dominava a língua, enfim, uma fase muito difícil da minha vida. E que eu nem sabia nomear o que estava acontecendo. Foi o tipo de coisa que você mal consegue descrever. A dor que acontece em silêncio, que forma você por dentro, sem que ninguém ao redor perceba, nem a minha família sabia. O quanto eu estava carregando. E precisei me virar, veio a pandemia. E em 2022 eu me aprofundei de novo nos estudos. E eu encontrei a psicanálise. Não como uma teoria distante, como uma ferramenta real, sabe? Como a primeira coisa que me ajudou a entender o que eu sinto agora não nasceu agora. Tem uma história e também tem uma origem. E eu posso sim fazer com que ela mude. E quando eu comecei a estudar a psicanálise de forma aprofundada, algo se iluminou dentro de mim. Freud descreveu algo chamado de compulsão à repetição. A tendência que temos de recriar, sem querer, situações parecidas com as que já vivemos. Como se o inconsciente estivesse tentando resolver algo que ficou em aberto lá atrás. Como se houvesse uma conta que ainda não fechou. E eu pensei, quantas mães estão exatamente fazendo isso? Repetindo os padrões que não escolheram, sentindo uma culpa que paralisa em vez de transformar. Querendo ser diferentes, mas não sabem aonde começar. Porque a maternidade não ativa só o amor. Ela ativa memórias, ela ativa feridas, ela ativa partes que ainda estão abertas. Winnicott dizia que não precisamos ser mães perfeitas, precisamos ser suficientemente boas, mas ninguém nos ensina o que significa na prática. Ninguém nos mostra que a raiva que sentimos às 6 de uma quinta-feira cansativa tem uma história que começa muito antes daquela tarde. Melanie Klein ou Lacan, entre outros autores, foram se tornando, para mim, não apenas teoria acadêmica, foram se tornando lentes para entender o que acontece entre uma mãe e um filho, entre o que se diz e o que se sente, entre o que se herda e o que se pode transformar. E aí, do cruzamento de tudo, da minha história pessoal, com o que eu estudava, nasceu o One Word Matter. Words Matter. As palavras da mãe não importam. Mas a marca é mais do que um nome bonito. Ela carrega uma premissa clínica real. O que você diz para os seus filhos vem de algum lugar dentro de você.
E se você não sabe de onde vem, vai continuar sendo arrastada por isso. Aqui no More Words Matter, que é o meu framework, eu chamo de Maternal World Mapping, que significa um mapeamento do mundo emocional materno. Ele organiza a experiência interna da mãe em 5 eixos psicanalíticos. A origem, que é a sua história, a ferida da infância, onde a relação com a sua própria mãe, a estrutura, como você se organiza emocionalmente hoje, a defesa, que é o que você faz sob pressão, você endurece, você foge ou você controla. A repetição, os padrões que se repetem sem você ter escolhido. E a reparação, que é a sua capacidade de se reconectar, recomeçar e transformar o erro em aprendizado. E esse mapa não é um diagnóstico para te rotular, é uma ferramenta para te ver, para você se reconhecer com compaixão, sabe? Não com culpa. A consciência não é culpa, é o começo. Hoje eu sou mãe de 2 adolescentes e posso te dizer com toda honestidade, a teoria não me salvou. O trabalho de me olhar me salvou. E esse trabalho eu quero fazer junto com vocês. E se você chegou até aqui, me diz aqui nos comentários qual parte da minha história ressoou em você. Porque esse canal existe para ser essa troca real. E obrigado por ter ficado aqui. No próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você vai encontrar aqui nesse canal. E por que as palavras que você diz para os seus filhos têm um poder que vai muito além do que você imagina. Se você quiser, já começa a entender o seu padrão emocional. Eu tenho uma avaliação no meu website que ela é gratuita. Você faz em torno de 2 ou 3 minutos. Se você quiser, você faz e me fala que eu posso te montar um diagnóstico personalizado. Inscreva-se aqui no canal, me segue nas minhas redes sociais e muito bem-vindo. Com muito amor, Keila.